Bom, a notícia do dia aí, né, que o Jair chegou no Rio de Janeiro, né, e ele vai assinar com o Vasco da Gama, né, o volante que veio do Atlético Mineiro, né, ninguém esperava que ele fosse acertar com o Vasco, tava todo mundo falando que era uma negociação muito difícil, o Atlético Mineiro tinha pedido um valor muito alto por ele. Bom, o fato é que ele chegou, vai assinar e pode chegar mais jogadores do Atlético Mineiro. O Edu, o Vasco mais forte no mercado do que a gente imaginava, né, cara? Eu gostei da contratação. Hoje o Rodrigo Caetano esteve também lá no velório do Roberto e confirmou a notícia, né, que você acabou de passar. Um abraço para a Emanuele Ribeiro, que foi muito feliz na pergunta. Ela soube sair muito bem naquele momento complicado e aproveitou ali a presença do Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro. Então ele confirmou, ele é aguardado amanhã, né, no Vasco para fazer os exames médicos enfim, assinar contrato com o Vasco. Eu acho que o Vasco, ele preenche uma lacuna ali no meio campo, né, uma boa aquisição do Vasco, Gui e Edmundo. E aí, Ed, o que você acha aí do Jair chegando, cara? É um jogador que todo mundo achava impossível, mas o Vasco tá trazendo aí, né, cara? Se reforçando bem, né, Edmundo? Eu tenho gostado. A gente falava sobre isso lá, né? É quase que impossível não falar de futebol no templo do futebol, né? E a gente falava sobre isso e que a gente encontrei muitos atletas que estiveram no título de 97 e o assunto era um pouco esse. Molecada, ótimo, mas precisa de jogadores um pouco mais experientes. Eu acho que o Jair completa um pouco isso. Uma posição importante, né, que comanda aquele meio-campo ali, até para dar um suporte aos mais jovens. Fiquei um pouco impressionado, não sei se o Edu percebeu, mas eu fiquei impressionado. Todos os atletas do profissional do Vasco estiveram lá hoje. E são fortes, né? Fiquei bem. O Pedro Raul é bem grande, então, assim, é um time encorpado, que eu acho que com a chegada do Jair ajuda bastante. Acho que precisa de um zagueiro, ainda precisa do goleiro e o camisa 10. Mas eu acredito que esses atletas vão chegar como estão chegando os reforços gradativamente. Acho que o Jair vai ser muito feliz com a camisa do Vasco. Também acho que é um reforço importante, né? Domina esse meio de campo, aí a gente já começa a ver uma estrutura de time, né? Pedro Raul, a gente vê o Jair chegando, né? Estão falando muito sobre o Natan, a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque é uma situação um pouco inusitada até que está acontecendo com o Natan hoje no Atlético Mineiro. Ele não se reapresentou ao Fluminense, né? E falou que quer voltar para o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro já deixou claro que não conta com o Natan, né? Falou para ele, já falou para os empresários. O Natan voltou para o Atlético Mineiro e ganhou mais férias, inclusive. O time está treinando e ele está forçando um pouco a barra para ficar no Atlético Mineiro e pode vir junto com o Jair para o Vasco, porque a ideia dele é um planejamento que ele fez com o pai, de jogar na nova arena do Atlético Mineiro, etc. Não sei, de repente algo também a ver com o coração, mas fato é que ele vai ser negociado, emprestado, né? Ganhou mais férias, agora ele já está mais ciente disso do que nunca. E o Vasco, interessa muito ao Vasco. O Fluminense queria ficar com ele, mas depois da situação toda que aconteceu, não deve mais ir para o Fluminense, que inclusive tentou atravessar o Vasco na negociação com o Jair, né? Tentou negociar com o Jair ali, mas não conseguiu, já estava tudo certo com o Vasco da Gama. Deve fazer exames ainda nessa semana. Mas chegando o Natan, você acha uma boa também, Edu? Eu acho que é um cara interessante também, experiente, né? E bom jogador. Acho que brigaria pela titularidade, inclusive. O que você acha, Edu? Briga, né? Vem para brigar, para ser titular, né? Não sei se chega para jogar, vestir a camisa e tal. Ele sofreu com algumas contusões no Fluminense, né? Acho que no primeiro semestre foi muito bem do ano passado, no segundo conviveu um pouco com as lesões. Agora, a parte chata disso tudo, Gui, é que o cara quer jogar no clube, né, no clube dele, que ele pertence, e o clube não quer, e essa forçação de barra
é o que me deixa com medo, né? Pô, cara, eu acho que para o jogador, né, para eu trabalhar numa empresa, eu tenho que querer trabalhar nessa empresa. Não adianta eu tô indo porque o empresário acha que é bom, porque o Gui e o Edmundo acham que é bom, não. Eu estou indo porque eu, Eduardo, quero jogar no Vasco, assim como o Pedro Raul quis, assim como o Jair quis, enfim, entre outros jogadores quiseram jogar no Vasco. Se vier querendo, né, estou vindo porque eu quero, não porque eu quero e porque eu sou profissional, mas não nessa onda de empurrão, né? Meio que empurrado para o Vasco. Isso é o que eu não me agrada, sendo sincero com vocês aqui. Claro, o cara tem que estar afim ainda, mais para vestir uma camisa como a do Vasco da Gama. O que você acha de mudar? De repente, com uma conversa com o Natan, ele viria mais para compor elenco ou você acha que ele até brigaria pela titularidade? Você acha que ele seria um jogador crucial para o Vasco hoje? Na qualidade técnica, ele tem bastante, né? Acho que ele teria condições de ser titular. Eu acho que o problema foi o que o Edu falou. Ele oscila muito, machuca bastante, pelo menos foi assim a passagem dele pelo Fluminense. Cara, essa situação que vive hoje o Natan é muito normal no futebol. O Kudê chegou, tem um grupo de atletas e o Natan não faz parte dele, embora ele queira seguir com a camisa do Atlético Mineiro. Natural que ele seja emprestado, porque é um ativo do clube, e a alternativa é o Vasco, já que o Vasco está próximo do Rodrigo Caetano, trazendo o Jair, é uma alternativa, né? Acho que o melhor para ele, se eu pudesse opinar, seria permanecer no Fluminense, lugar que ele já está adaptado, que ele gosta. Acho que o Fluminense está mais certinho do que o Vasco, pelo menos nesse início de temporada. Só que lá ele era reserva. Então, acho que o que pode chamar a atenção dele é que no Vasco ou num outro clube ele pode ser titular. E jogando você abre novas portas, novos horizontes. Até mesmo para voltar para o Atlético. Imagina se ele faz um campeonato excepcional com a camisa do Vasco, o Vasco não opta em comprá-lo, né? Porque imagino que vai ter um preço fixado, ele volta por cima ao Atlético Mineiro, coisa que está acontecendo agora é diferente, porque ele não foi titular, não teve o brilho que se esperava dele com a camisa do Fluminense. Eu gosto do atleta, eu acho que todas as análises têm que serem feitas. Se o Vasco entender que ele está do nível do Marlon, do Figueiredo, do Gabriel Peck, do Ignaldo, enfim, jogadores que jogam ali do meio para frente, o Vasco tem que fazer essa avaliação, porque eu acho que tirar espaço desses atletas só se vier alguém extra série. Em outras posições, como volante, por exemplo, ninguém. Não tem nenhum jogador. Pode até estar despontando alguém na base, mas hoje não tem. O Edu, que é mais conhecedor da base do que eu, pode até nos ajudar. E no lugar que o Vasco perdeu 2 jogadores, né? Perdeu o Yuri e perdeu o Andrei. Então, essa contratação, super apoiado. O Natan, eu acho que vale uma avaliação mais criteriosa, mas, pelo que vi do atleta, seria um bom nome. E aí, Edu, tem alguém na base aí, você que acompanha muito a base, inclusive sempre me manda algumas notícias aí de jogadores, né? Tem algum volante bom na base, cara, que te chama atenção hoje? Subiu o Rodrigo, um bom volante. Temos o Galarza, né, que voltou de empréstimo, estava no Coritiba e está treinando. O Galarza é um menino que chamou muita atenção da gente, né, da torcida do Vasco, principalmente no momento, né, dele na alta, porque é habilidoso, marca muito bem, sabe sair jogando, volante, enfim, faz o papel de primeiro volante, mas atua também como segundo. E hoje quem treina na posição, o Barbieri, inclusive hoje trocando uma ideia com ele ali fora, ele tem treinado com o Figueiredo mesmo, na volância do Vasco ali.
Figueiredo tem treinado como volante. Agora, a questão do Figueiredo, para mim, é uma dúvida, tá? Assim, ele jogou como lateral direito e agora estão puxando ele para o meio campo. Né? É estranho, mas é a realidade. Mas o Vasco hoje tem o Galarza, o De Luca, né, que veio do Bahia, o Jair, que está confirmando a contratação, e o Rodrigo, que é um volante promissor, mas é base, é o que o Edmundo falou. Precisa de jogadores mais rodados, principalmente ali para o meio campo. E o nosso único 10 hoje é o Nenê, né? Com 42 anos praticamente, não é nenhum menino, então a gente sabe que o Vasco precisa correr atrás de mais um volante, mais um meia mesmo, né? Um autêntico e um goleiro, na minha opinião também, vou na do Edmundo, para pelo menos montar um time, né?